Meus amados, vamos falar hoje, encerrando a série, Vencendo os Nossos Gigantes. Mas o gigante, eu vou dizer se este vai ser o derradeiro, e assim nós encerramos essa série. Tem mais outros gigantes, mas vamos por tempo e vamos por etapa, vamos para esse aqui agora. E eu sei, meus amados, que muitos nem gostam de falar desse gigante. É um assunto que nós não gostamos de ouvir sobre ele. É um gigante que todos vamos lutar, vamos duelar, que é o gigante da morte. Todos vamos enfrentar. Quase ninguém gosta de falar sobre morte. Porém, é a coisa mais certa que vai acontecer conosco. Não sabemos se vamos chegar em casa. Não sabemos se vamos comemorar o ano novo com a nossa família. Não sabemos se vamos conhecer aqueles que são casados, se vamos conhecer os nossos netos. Não sabemos se a faculdade com a qual nós passamos, se vamos concluir o pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Nós não sabemos. Porque tudo fica incerto diante da morte. E ninguém tem um aviso prévio que é mandado um SMS dizendo para você o seguinte: você vai morrer. Exceto um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus manda um recado pelo profeta Isaías para o rei, dizendo o seguinte: eu te preparo, tu vai morrer, cara. E outro texto do Novo Testamento que diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma que tu tens preparado para quem será. Mas não avisa, nós não sabemos o dia. Ah, mas a pessoa está meio doente. Gente, tem gente doente e sobrevive e supera. Tem gente que enfrenta um câncer e supera. Tem gente com doenças que elas são degenerativas. Aí tem gente com saúde, gente sarada. Da hora para outra se foi. Pegou de surpresa. Não é, quem está mais velho vai. Não, os novos estão indo. Então é algo que nós não sabemos a hora, não sabemos o momento. Nós às vezes não aguardamos, não esperamos. Tem gente que a morte esqueceu deles. Rainha Elizabeth, esqueceram dela. Silvio Santos também. Até diz que Silvio Santos e Rainha Elizabeth viram Jesus crescer. Gente, deixando as brincadeiras um pouco de lado, é a coisa mais certa que vai acontecer. Só que a morte, gente, ela acaba com os nossos planos, com os nossos projetos, os projetos humanos. Tancredo Neves, eleito, 12 horas antes de assumir a presidência, ele foi internado. 12 horas antes de assumir, foi internado, morreu. O plano era governar, ser presidente do Brasil. Ayrton Senna, na Itália, correndo para ganhar um prêmio, partiu ali. O Tom Veiga, o Louro José, famoso, estava bem, foi-se. E certamente na tua mente vem pessoas que você sabe, mas estava bem, foi repentino, foi ligeiro. Não era alguém que já estava padecendo. A própria Bíblia, meus amados, vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 26, que é o último inimigo a ser vencido. Até por isso deixamos como o maior gigante, falar por último nesta série de mensagens que é Vencendo os Nossos Gigantes. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Estamos diante da morte todos os dias, estamos diante da morte. Ela é uma realidade para todos. A vitória sobre a morte, irmãos, aonde procurarmos, aonde estão as respostas? Não tem. Na terra, na mente humana de alguém, uma explicação, exceto, meus amados, na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, que veio do céu, e eu digo agora, essa semana Natal, comemora-se
o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Aliás, Cristo não. Cristo é o divino. Jesus menino. Jesus Cristo, ele se fez carne em Jesus menino. Porque Jesus já era pré-existente. Ele já existia antes de nascer. Não sei se vai dar um nó na tua cabeça, mas Jesus é eterno. Ele já estava com o Pai lá na criação. Quando o texto diz no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como assim façamos? É plural. Então Jesus já estava lá. Quando a Bíblia fala anjo do Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, em letra maiúscula, anjo, é a própria pessoa do Senhor Jesus. E aí Jesus então, em Belém, ele se fez carne e veio habitar entre nós, no corpo de um menino, no corpo de uma criança, mas ele já existia. Antes de Maria, Jesus já existia. Antes de José, Jesus já existia. Antes de Abraão, ele já existia. Os fariseus se revoltaram quando ele disse o seguinte, que ele disse que já tinha visto essas coisas. Porque ele é eterno. Jesus é eterno. Então só Jesus conhece o outro lado. E a Bíblia, meus amados, é a palavra de Deus. E é a Bíblia que vai nos revelar como funciona o sistema da morte. Então esse assunto da morte, irmãos, não tem nada a ver com a nossa forma de pensar. Eu acho que é, eu penso que é. Não tem nada que pensar. É o que a Bíblia diz a respeito. É o que a Bíblia nos ensina sobre isto. Então, porque nós fomos feitos, irmãos, nós não, nem muitas vezes estamos tão preocupados, se eu morrer, aí eu morrer. Não, o ser humano, ele nem pensa na morte. Ele pensa nos seus planos, na faculdade, na escola, no casamento. Porque nós não fomos criados para a morte. Eu e você, nós não fomos criados para a morte. Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para viver. Por isso que é tão bom viver. É tão gracioso viver. Nós queremos viver. Nós amamos viver. E isso está em nós. Porque Deus nos criou para a vida. Deus não nos criou para a morte. A questão foi que o pecado entrou. E o pecado então trouxe morte. A Bíblia vai falar isso, que a morte veio por causa do pecado, por causa da transgressão. Aliás, Deus nos fez, amados, para ter vida e vida em abundância. Deus nos fez para ter vida e vida eterna. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, e então entrou a morte. E aí, meus amados, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor se nós não tivermos, de acordo com a sua santa palavra, com as escrituras, não estando em santidade, não estando buscando a Deus. E o homem se afastou de Deus. Mas vamos entrar no tema da morte, desse gigante. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Vamos ter revelação a respeito desse gigante chamado morte. Lucas 16, versículo 19, eu quero que você acompanhe. Você está em casa, cultuando, adorando ao Senhor, acompanhe-nos. Que diz assim, o texto: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de enfermidades, doenças, feridas. Verso 21, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Verso 22, chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Observa que o pobre parece que não foi sepultado, foi um indigente. O rico teve um sepultamento, teve as honrarias de um sepultamento. Verso 23, no Hades, ou inferno, aonde estava atormentado, ele olhou para cima
e viu de longe com Lázaro, Abraão viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o que na terra foi rico, estava sendo atormentado no inferno. Verso 24 diz: então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Verso 26: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: não, se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deixa eu chamar a atenção de vocês nesta manhã para alguns fatos interessantes. O verso 19 diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Aqui não se refere a alguém da classe média, mas a um homem que era muito rico. Era um homem que estava no topo da cadeia da vida econômica e social. A Bíblia diz que ele vivia do luxo, e ele vivia no luxo todos os dias. No outro fato interessante é que menciona o nome do mendigo, Lázaro, mas não menciona o nome do rico. O nome do rico nem sequer é mencionado, só diz que ele era um homem rico. Mas Lázaro, o céu sabia o nome, e é registrado o nome do mendigo. Outra coisa, meus amados, também, naquela época não se usava, eu estou falando de 2000 anos atrás, onde essa parábola ela é construída. Eles não usavam os aparatos que nós usamos hoje, garfo, os talheres, guardanapo. Então, o que faziam? Eles limpavam a boca com pão, passavam o pão na boca para limpar e jogavam para o chão. Quando a Bíblia diz que Lázaro, o mendigo, ele desejava se alimentar do que caía da mesa, era aquilo ali. Certamente era varrido, jogado para fora, e o mendigo ficava desesperado que caísse aquele guardanapo, aquele pão que foi limpado a boca, para ele poder comer, para ele poder se alimentar. Então era muito humilhante a situação do mendigo, a situação de Lázaro. O versículo 22 diz que Lázaro morreu, e o rico também morreu e foi sepultado. Então o mendigo nem sequer sepultamento ele teve, era um indigente, mas o rico ele foi para o inferno, e lá ele fez uma oração. No inferno tem oração? Tem oração. Mas não quer dizer porque tem oração e não tem resposta. Às vezes tem oração na terra e não tem resposta, imagina no inferno. O inferno não tem resposta de oração. Aqui temos resposta de oração. Aqui nós temos a misericórdia de Deus. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, se alguém pecar, né? Deus é fiel, Deus é justo, Deus perdoa se o nosso coração realmente se arrepende e passa a ter um novo rumo, uma nova direção. Qual é a oração que ele fez no inferno? Ele disse o seguinte: tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia. Eu
digo aqui alguns erros que ele cometeu no inferno. Alguns erros que ele cometeu no inferno. Primeiro, ele orou na hora errada. Porque ele orou depois da morte. E não teve acesso à resposta. As orações não são atendidas no inferno. Segunda coisa também que ele errou, ele ora de maneira errada. Ele ora para Abraão. A oração é dirigida a Deus. A oração, ela é destinada a Deus. Jesus nos ensinou que nós devemos orar ao Pai, a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E não a Abraão. A oração nossa deve ser destinada a Deus e não a Abraão, ou qualquer outro ser, ou qualquer outro Deus. Nós devemos orar apenas a Deus. Outra coisa também, ele orou por algo impossível. Não tem como aliviar. Interessante, dizia, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele e me refresque a língua. Não tem resposta de oração. Não teve respaldo da sua oração e do seu clamor. E ele pede então que alguém dos mortos ressuscite, volte para a terra, bata na casa dos seus irmãos. Olha, muda de vida aí, ó, porque o jeito que vocês estão vivendo na terra vai levar vocês lá onde o irmão de vocês está também. O irmão de vocês está no inferno. Obviamente que os irmãos não iam acreditar. Imagina, é um pobre coitado, um mendigo batendo na porta. Quando batesse na porta, dizia, é o mendigo, nem atende. Aí o mendigo insiste, e ninguém atende. Mas que mendigo chato, solta os cachorros. Não tem condições. Ele queria algo impossível. Deus não ia fazer. Não tem mérito com Deus para pedir. Se está no inferno, não tem mérito nenhum. Agora, gente, imagina. Lázaro, o seguinte, já que vocês atenderam, estou trazendo um recado agora. O irmão de vocês que morreu, ele está mal mesmo. Ele está fritando lá no inferno. E ele pediu para mandar um recadinho para vocês não ir para lá. Esse cara está doido. Chama a ambulância interna a ele. O que o homem pediu era impossível. Primeiro que impossível sair do mundo dos mortos e voltar. Ah, pastor, mas tem uma doutrina aí que ensina que os mortos voltam. Não volta. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Então não existe a reencarnação. A Bíblia não traz apoio, não traz isso e não mostra isso. Pelo contrário, a Bíblia condena o falar, o conversar com os mortos, o que é chamado de necromancia. Deus diz a sua palavra, não haja entre vocês um necromante, quem conversa e fala com os mortos. Esse homem pediu algo impossível, pediu que alguém dos mortos voltasse para mandar um recado para os seus irmãos. Observa bem, havia no coração desse homem que foi para o inferno, um anseio, que nós aqui na terra, que estamos lá de cá, devemos ter. Sabe o que ele quer? Anseio missionário, falar de Jesus, anunciar para as pessoas voltarem-se para Deus, para as pessoas buscarem a Deus. É isso que ele quer. Ele não quer que as pessoas vão para o inferno. Só, meus amados, quem sofre sabe o tamanho da dor e do sofrimento e da angústia que está passando. Esse homem está padecendo no inferno e ele não quer que ninguém vá para o inferno. Olha, gente, eu acho que se cada um de nós tivéssemos uma experiência de passar 5 minutinhos no inferno, gente, você volta com a vida transformada, você volta com outra cabeça, você volta com outra mentalidade. Tudo vai ser mudado se você tem a oportunidade. Pá, por que eu não busquei a Deus de verdade? Por que eu fui crente de mentirinha? Por que eu fui crente de faz de conta? Por que eu ia na igreja, mas eu fazia de conta? Porque as minhas atitudes, as minhas ações estavam erradas. Eu tive uma vida podre. Eu tive uma vida de fachada. E não é isso que Deus quer. Gente, vai ter muita surpresa no céu. Tem muito crentão que se faz de crente, vai para o inferno. E está se dando como bom aqui na terra.
está se dando como tal, mas Deus já rejeitou. E essa situação, meus amados, desse homem, ele tem um anseio, ele quer muito que os seus irmãos não vão para o inferno. Então, no inferno, as pessoas não perdem o sentimento, elas continuam vivas com o seu sentimento. No inferno, a pessoa é apaixonada pela sua família, pelo seu lar, vai ser um lugar de lamento. Por que eu não aproveitei mais? Por que eu não curti mais? Que sofrimento, que padecimento. Acredito, meus amados, que nós precisamos ter do anseio daqueles que pereceram e foram para o inferno, o desejo que eles têm para poder evangelizar, para poder falar do amor de Deus, para poder abrir o entendimento das pessoas através das Escrituras e mostrar a verdade. Mas eu quero, dentro do texto, repartir com vocês seis verdades, descritas em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. 6 verdades. A primeira delas, irmãos, a primeira é sobre a realidade para todos, sobre a morte. A morte ela é uma realidade para todos, porque morre o pobre, morre o rico, não tem distinção. A morte não escolhe, não, vou escolher esse aqui porque ele é mais fofinho, eu vou escolher esse aqui que é bonitinho, não, vou levar só os feios, eu vou levar só os pobres. Não, a morte ceifa todos, todo mundo vai morrer. Todos nós estamos no caminho da morte, meus amados. Nós estamos enfileirados, estamos numa fila, nós estamos com a nossa senha. Só que nessa senha, nessa fila, ninguém está com pressa de ser chamado o seu nome. É o teu número agora, não, pode passar, fulano, passa na minha frente, pode passar. É a única fila que ninguém briga se alguém furar a fila. Está furando a minha fila aí. Não, pode, quem quiser furar a fila aí, pode passar, gente, pode passar, pode passar, não tem pressa, pode ir, vai, fulano. Ah, senhora de idosa, assim, os idosos, fila preferencial, não tem essa. Não tem essa. Todos nós, irmãos, estamos morrendo. Todos nós estamos na mesma fila. Morre quem tem um ótimo plano de saúde, e morre também quem está penando, agonizando para ter um exame do SUS e ter um atendimento. Todos vão igual. A morte, meus amados, apanha todos. Apanha o ignorante, apanha o doutor, apanha o iletrado, apanha todo mundo. A morte apanha aquele que não tem comida para comer, e apanha também quem tem muita comida e acaba até botando fora. Ninguém consegue escapar da morte. Então a coisa mais certa, meus amados, é que todos nós estamos caminhando para enfrentar esse gigante. E nós precisamos ter consciência que cada dia é um passo a mais para a morte, e a morte ela é uma realidade para todos. Segunda afirmação bíblica dentro do texto é que a morte não coloca um fim na nossa existência. A morte não coloca um fim na nossa existência. A Bíblia diz no versículo 22 e 23, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava atormentado o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Cada um deles teve um destino. Realmente a vida não termina aqui. O fim não é o cemitério. O fim não é uma tumba fria, gelada. O fim não é virar o pó. Não, continua. Apenas mudou de mundo. Apenas mudou o estado, mas a vida continua. Morreu, acabou? Não acabou. Acabou não. Terminou não. Segue, continua, prossegue. Existe uma caminhada depois, uma caminhada feliz, melhor do que aqui, uma coisa pior, eternamente. Então muitas pessoas que pensam que já vai virar pó, ou vai reencarnar, história,
A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois do juízo. A sequência, meus amados, é essa: você parte daqui e você continua na eternidade. Não existe, morreu, acabou. Acabou não, terminou não, não termina de forma nenhuma. A Bíblia vai dizer a respeito daquele homem que eu mencionei: louco, essa noite te pedirão a tua alma, rapaz. E o que tu tem preparado? Para quem vai ser o que tu tem preparado? Não acaba não, não termina não. Acabou a vida do fulano. Não acabou, continua. Tem sequência, tem um depois, tem uma continuação. Então não acaba, não finda, não termina, continua. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração entender isso, amados. Que não acaba, não termina, e a morte não é o fim. Tem continuação. Passou a ponte, aí que vem a eternidade. Terceira lição que nós aprendemos, terceira verdade, é que a morte não é descanso para todos. A morte não é descanso para todos. Aquela expressão, o fulano descansou. Pergunto, segundo o texto sagrado, o rico descansou? Ele foi para um paraíso. Praia bonita, um jardim, coisa mais linda. Não, a Bíblia diz que ele estava num tormento. Não foi descanso, não existiu descanso. Então a morte, queridos, não é um descanso para todo mundo. A morte é um eterno sofrimento. Até digo o seguinte, que alguns aqui na terra é um paraíso. Apesar de lutas, aflições, brigas, discussão, aqui ainda é um paraíso. Porque para onde eles vão é que começa a jornada deles. Ali é que começa a maior da sua luta eterna, e não por um tempo só. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que aqui na terra, nós que servimos a Cristo, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Lá em 2 Coríntios fala isso. Então não é o descanso. A morte não é um descanso para todos. Para alguns sim, para outros não. Verso 23 nos diz isso: no Hades, aonde estava sendo atormentado. E a Bíblia diz assim, olhou para cima. Pois, o inferno é lá embaixo. Mas o texto é o seguinte, que onde ele estava, ele olhou para cima. Então ele está embaixo. Alguns aludem até que o inferno seria lá no meio do planeta, onde existe uma temperatura quente demais. Gente amada, então nós ouvimos muitos falar, né, às vezes até para o próprio conforto, fulano descansou. Nós não sabemos se descansou, porque o destino está na mão de Deus. Aliás, está na nossa mão. Não é Deus que decide para onde nós vamos, nós decidimos para onde nós vamos. Que tipo de vida eu quero? Eu quero Deus ou não quero? Se eu nunca quis Deus aqui na terra, como é que eu vou querer Ele depois? Se a minha vida nunca foi realmente entregue, fiel a Deus, como é que eu quero ser depois aplaudido? Como é que eu quero receber de Deus honra? Se na terra eu nunca consegui honrar Ele, honrar o seu nome. Se nunca realmente eu amei verdadeiramente a Deus, eu amei os meus prazeres. Trabalhei sempre para que eu fosse engrandecido e não o nome do Senhor ser engrandecido. Até eu li muito assim, eu amei uma expressão que alguém escreveu o seguinte, escrevendo para os jovens: Deus não preparou nenhuma moça para ti. Deus não preparou nenhum moço para ti. Para as moças e para os rapazes, Deus não preparou nenhuma moça para ti. Deus preparou para Ele, para servir a Ele, para adorar a Ele, para ser dEle, para amar a Ele. Deus não preparou ninguém para ninguém aqui na terra. Deus criou o homem, a Bíblia diz, para o louvor da sua glória. Somos para Deus. E se eu não cumpro essa missão de adorar a Deus, de servir a Deus, de me entregar para Deus, eu morro, eu quero o quê? Estou querendo o quê? Estou buscando o quê? Se aqui na terra eu não busco o reino de Deus e nem a sua justiça, eu estou buscando mais a minha vida.
Eu não consigo ser fiel a Deus. Eu não consigo de maneira nenhuma ser fiel a Deus. Eu nem estou aí para Deus. Eu quero honrar a mim, eu quero viver para mim. Eu quero o que depois da morte? Então não é Deus que escolhe. Nós é que escolhemos. A escolha nós é que fizemos. Então, meus amados, não vai nos livrar por sermos religiosos. E nem também por sermos bonzinhos. Isso não garante descanso após a morte. Tem pessoas que fazem, e acho lindo, e digo, continue fazendo caridade, ações sociais, mas isso não é garantia, porque a salvação ela não é por obras. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, que a salvação não é por obras, para que ninguém se orgulhe, mas é um dom de Deus. É Deus que dá a salvação, e não é por méritos, é por causa de Jesus na cruz do Calvário. Nasceu, morreu, ressuscitou, para nos dar vida eterna, para vencermos a morte, para irmos exatamente para o que ele diz em João capítulo 14, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Então não é o fato de ser bom o suficiente que vai me dar garantia após a morte. Sem Jesus eu não tenho salvação. Não existe salvação sem Jesus. A salvação ela está em Cristo Jesus. É por causa de Jesus que somos salvos. Não é por habilidade, por bondade minha, porque eu sou bom, porque eu não, meus amados. Eu preciso de Jesus para a salvação. Então digo e repito, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Nós é que escolhemos viver no inferno eternamente, porque nós escolhemos estar com Ele aqui, na sua presença. Eu amo a presença de Deus, eu não abro mão da presença de Deus por nada. Então quando eu morrer, é a mesma coisa, eu não abro mão da presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Eu vou viver para a presença de Deus, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou servir a Deus, importa a circunstância, importa a dificuldade, importa as adversidades, a minha vida é para Deus, a minha vida está na mão de Deus, eu vou servir Ele sempre. Se zombar de mim, não importa, eu quero Deus. Se pisar na minha vida e me humilhar porque eu sirvo a Deus, não tem problema, eu amo Deus, eu quero Deus na minha vida, estou desesperado da minha alma, pela presença de Deus. Agora, querido, se a tua vida é a terra, se tu é apaixonado pelas coisas aqui, se a tua vida é só os negócios dessa vida aqui, e a tua vida não está centrada em Deus, você está escolhendo ir para o inferno. Ah não, mas eu vou na igreja, eu canto louvor, eu levanto a mão na hora do louvor. Às vezes passa o envelope da oferta, até põe lá alguma coisa lá, como se Deus estivesse dependendo disso. Meus amados, Deus sabe aqueles que o amam, e aqueles que o amam são selados, são marcados. Sabe que Jesus mudou a tua vida para você servir a Ele, para cada dia você ser mais apaixonado por Ele. Eu creio, meus amados, que esta palavra desse gigante é para nos despertarmos, para vivermos mais intensamente para Ele. Então, se eu desejo Ele aqui na terra, e eu não abro mão dele, de ser fiel a Ele aqui na terra, meus amados, eu não abro mão de estar com Ele na eternidade. Mas se eu abro mão dele por um caso extraconjugal, porque o meu prazer está aqui na terra, queridão, você fez a tua escolha. Se você decide viver uma vida totalmente longe dele, desobedecendo a Ele, você está fazendo escolha. Eu oro a Deus para que Deus faça uma grande obra através da igreja, que muitas pessoas possam conhecer o amor de Cristo. Então, meus amados, não viver para Deus é não desejar estar com Ele na eternidade. O rico amava a sua riqueza, amava ser esnobe com a sua roupa de linho fino, púrpura, a sua comida, a sua pujança, limpar a boca com pão, jogar no chão, dar para um mendigo, desprezar os mendigos que se achavam melhor. Quarta lição do texto é que quando chega a morte, o nosso destino já está selado. Quando a morte chega, o nosso destino já está selado. Apocalipse 14:13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. Que morrem no Senhor.
De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. A Bíblia diz, meus amados, que o justo viverá por fé. E a fé que nos faz viver para Deus. Se nós passássemos um segundo só no inferno, eu acredito que todo mundo, o mundo inteiro se converteria a Deus, se todos passassem um tempinho ali no inferno. Se morre em Deus, aliás, só morre em Deus quem está com Deus. Se você quer morrer com Deus, você precisa viver para Deus. A tua vida tem que estar no altar. Você precisa colocar a tua vida no altar. Você precisa consertar coisas que precisam ser consertadas com Deus, para viver e ter eternidade. Prosseguindo ainda, quinto ponto. Quando morremos, só existe dois lugares. Só tem dois lugares, o inferno ou o céu. O céu e o inferno. O rico foi para o inferno. O mendigo foi para o céu. Tem algumas doutrinas que diz que você vai para o inferno, faz um estágio ali, passa pelo tal do purgatório, e por causa do sofrimento no purgatório, e aí depois você então dá adeus, tchau colegas, tchau do inferno, estou indo agora, né, para outro lugar, estou indo para o céu porque eu passei para o inferno. Irmãos, purgatório não existe na Bíblia. Não tem purgatório. O purgatório seria tipo uma saidinha brasileiro, um jeitinho brasileiro, para safar sem vergonha, para safar quem não presta, para safar quem nunca amou a Deus e nunca quis servir a Deus. Então passa lá, sofre, agoniza, e por causa daquela agonia que está passando, sofrendo, então agora vai, já sofreu o que tinha. Não, a Bíblia diz que é eterno, sofrimento não tem esse jeitinho brasileiro. Foi criado em um dos concílios da igreja, séculos atrás, mas não tem respaldo bíblico. A Bíblia não fala de purgatório, e a Bíblia é a autoridade, a palavra de Deus. Eu preciso crer na sua palavra. Só tem dois destinos, só tem o céu e tem o inferno, não tem um meio termo, não existe uma Black Friday, né, do inferno. Fique aqui durante tantos anos e promoção, você vai ser promovido depois. Não, a decisão é aqui, a decisão é agora, no curto tempo que vivemos. É curto o tempo que vivemos aqui, 80 anos, 90, 100, 110, 120, Guinness Book, 120 e tantos anos. Mas é rápido, passa rápido. Olha a idade que você está, como passou rápido. Certo? Olha a idade que você está, como passou rápido. Quanto tempo passou e passou tão ligeiro, tão rápido, e vai mais rápido sempre. Nós já estamos em 2020, gente. Em 1980 eu olhava uns filmes que falavam ano 2000, Odisseia no espaço. Chegou 2000, não tem Odisseia no espaço. O que se projetava, gente, passou rápido demais. Pouco tempo eu tinha 15 anos. Há pouco tempo eu era jogador de futebol, rejeitado, o último a ser escolhido do time. Na escola é assim, fulano, eu era o último a ser escolhido. Gente, há pouco tempo, já passou. O tempo passa rápido. A vida aqui ela é curta. A vida aqui ela é breve. Eternidade não. E nós precisamos olhar, irmãos, com esse olhar, porque é rápido. E só tem dois lugares, não tem três lugares, não tem uma terceira opção. Não existe. Mateus capítulo 25 vai nos falar, irmãos, exatamente o destino da vida eterna. Uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Okay? Não existe também o aniquilamento, a doutrina do aniquilamento da alma. Você já morreu, acabou, não existe mais, evaporou, não tem mais, acabou a vida. Não tem. Certo? E digo também, meus amados, aparências enganam. Porque a cultura da época é o seguinte, se você está bem com Deus, se você serve a Deus, você é tão amado por Deus, a cultura da época, que aí então Deus te abençoa, aí você tem posses, você é rico, e era o sinal seguinte, é rico, Deus é com ele. Agora, o cara é pobre, esse cara aí andou aprontando tanto que Deus castigou ele com a pobreza e a miséria. Não, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, os pobres vocês sempre vão ter.
Vamos lembrar que uma viúva pobre que amava tanto a Deus, ela deu as suas 2 últimas moedas. Era pobre e amava a Deus. Davi era perseguido, não tinha nada e amava a Deus, era pobre. Deus o abençoou depois. Mas interessante é o seguinte: o cara é rico, Deus é com ele, Deus abençoa. Olha Jó, olha Abraão, olha Isaac, olha Jacó, eram prósperos, eram tão abençoados. Deus é com eles. E aí o cara era rico, mostrava que Deus é com ele porque ele tem riqueza, e foi para o inferno. E outro que a cultura entendia o seguinte: é pobre, é miserável, porque é um pecador, é um ordinário, não vale nada, Deus nem está com ele, por isso que está mendigando aí. E foi o contrário, não é pela cultura, certo? A última instrução que nós podemos tirar aqui do texto: todos aqueles que vão para o inferno vão se lembrar do passado. Não existe, morreu, a pessoa não tem consciência de nada. Não. Versículo 25 diz: mas Abraão respondeu: filho, lembra-te, guarda essa palavra, lembra-te, te recorda. Toda a consciência está perfeita depois da morte. Lembra-te que durante a tua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então morre o pobre, morre também o rico, não tem distinção. Todos nós estamos no caminho da morte, estamos enfileirados, como falamos, ok? E se tem uma coisa que temos certeza, meus amados, que estamos sim destinados à morte, temos consciência, vamos ter consciência sim, ok? Vamos saber por que fomos para lá, por que fomos para o céu. É graça de Deus, é bondade, é misericórdia de Deus, mas vamos ter memória. A memória não vai ser deletada, não vai ser apagada, não vai ser formatada a memória, esqueceu do passado. Sabe, as pessoas vão lembrar do folheto que receberam de um irmão que deu o folheto, e ele rejeitou, botou no lixo. Aquela Bíblia que foi dada de presente, a pessoa, e deixa lá na gaveta e desprezou. Aquele convite que você fez: vamos na igreja. Não sou dessas coisas, não quero essas coisas. E quando morrerem, elas vão lembrar: por que eu não aceitei aquele convite? Por que eu não li aquele folheto? Por que eu não li aquele livro que eu ganhei, aquela Bíblia que eu ganhei? Eu rejeitei a oportunidade da minha salvação eterna. Eu rejeitei aquela oração que a pessoa disse que iria vir na minha casa fazer oração, e eu disse que eu não podia, eu não tinha tempo, eu tinha outro compromisso. As pessoas vão ter lembrança, as pessoas vão ter consciência da razão e o porquê. E indo agora, meus amados, para o fechamento dessa mensagem: como vencer a morte? Meus amados, a palavra de Deus é que vai nos orientar. A Bíblia diz, verso 27, ele respondeu: eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, para que eles não venham também para esse lugar de tormenta. Abraão respondeu: eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a Bíblia, eles têm as Escrituras, têm as mensagens, têm as pregações. Ouçam as mensagens, ouçam a pregação. E ele responde, ele está assim, eu acho que questão do seu orgulho: não, pai Abraão, não é assim não. Ainda quer discutir no inferno. Esse sujeitinho difícil. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse lá, aí se arrependeriam. Você quer saber muito mais, irmãos, quem está lá no céu que o pai da fé é Abraão. Abraão respondeu: não. Se eles não ouvem a palavra de Deus, Moisés e os profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que alguém ressuscite dentro dos mortos. Meus amados, devemos ouvir a palavra de Deus, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Nós vamos ter o culto da virada aqui. Esse ano vamos fazer diferente, em detrimento de tudo que tem acontecido. Nós vamos iniciar o culto da virada do dia 31, às 11 horas da noite. 11 horas. Um louvor, uma mensagem direcionando para o ano 2021. E vamos encerrar louvando a Senhor. Esse ano nós não vamos fazer os testemunhos, né? Vamos ter retrospectiva assim. E nós vamos, meus amados, também eu quero distribuir um plano de leitura bíblica para todos vocês, para lermos a Bíblia toda no ano.
nós focarmos na palavra de Deus, crescermos em Deus e crescermos na sua palavra, ok? Meus amados, a Bíblia é o manual da nossa vida. Nós devemos crer no Senhor, nós devemos crer na sua palavra, porque, meus amados, salvação eterna somente com Jesus. João 11, 23, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Qual é o passo, pastor? Primeiro, reconheça que você é um pecador. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 10, a Bíblia diz que não tem um justo, nenhum sequer. O que precisamos mais? Você precisa ter perdão dos teus pecados. Jesus é quem perdoa, Jesus é quem nos purifica. Ele pagou a conta, Ele pagou a dívida que era contra nós. A Bíblia diz que Ele riscou o escrito de dívida que era nossas acusações. Jesus na cruz do Calvário, Ele perdoou, Ele se fez culpado do nosso lugar. Ele disse: deixa que eu vou para a cruz no teu lugar, deixa que eu vou ser condenado como criminoso no teu lugar, deixa que eu assuma a culpa, deixa que eu assumo o castigo que é para a tua vida, deixa que eu assumo. E a Jesus na cruz do Calvário, irmãos, Ele vai para a cruz, morrer por nós, dar a sua vida por nós, porque Ele não quer que nós sejamos conduzidos para a eternidade sem Ele. Vale a pena viver para Jesus e agradecer: Jesus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Outra orientação: comece uma vida nova com Deus. Faça um propósito de entregar a tua vida para o Senhor. Decida: não quero mais praticar pecados que eu praticava, viver a vida errada que eu vivia, cometer os mesmos erros que eu vivia. A Bíblia diz, meus amados, em Isaías 59, 2, que Deus não é um Deus que não quer nos abençoar, não é um Deus que não quer andar com a gente, mas a Bíblia diz o seguinte: que as vossas iniquidades, o pecado de vocês, nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, os nossos pecados nos afastam de Deus. A nossa vida errada nos afasta de Deus, fazem separação, diz a palavra de Deus, ok? E Deus nos dá, meus amados, consciência. As pessoas sabem que está errada, até a criança sabe que está errada quando ela pratica uma coisa e ela esconde dos pais. Até quando você quer mentir por causa de uma coisa errada que você está sabendo, que você está fazendo, aí você mente, você esconde, porque está se afastando de Deus e não percebe. Então não arrume desculpinhas, limpe a sua vida, comece uma vida nova com Cristo, uma vida correta, uma vida com Deus, uma vida diante de Deus, ok? Para que você possa receber de Deus graça e graça abundante. Creia no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você precisa crer em Jesus, confiar no Senhor de verdade, confiar para ter a vida eterna. João capítulo 3, verso 16 é o resumo da Bíblia. Todo o resumo da Bíblia no versículo. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo da mensagem, esse é o resumo da Bíblia. E essa semana, meus amados, é a semana de Natal, é a mensagem do nascimento, que é descrita por Mateus. E a Bíblia diz, irmãos, a mensagem do Natal, Mateus 1, 21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus amados, Deus é um Deus de milagre. Fez o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar, e fez os mortos ressuscitar. Nós precisamos crer nele, para a salvação, conforme diz em João 5, 24, eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 3, 36, quem crê no Filho tem vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Reconheça Jesus como Rei, entrega-te totalmente ao Senhor, busque totalmente ao Senhor, convide Jesus para entrar na tua vida, entrar na tua casa. Abraça a salvação que Ele nos dá, porque não vai ter morte, não tem morte. Morreu? Não morri não, eu estou muito bem com Deus, vivendo eternamente com Deus.
Não queira viver com Deus depois da morte. Queira viver com Deus agora, enquanto você está vivo. Essa é a oportunidade. Decisões tomamos aqui, não na eternidade. Eternidade não é lugar de decisões. As decisões são tomadas aqui. Que Deus desperte o nosso coração. Você que está em casa, cultuando a Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, depois de, quem sabe, muitos meses, semanas, porque esse culto fica gravado. Que Deus esteja trabalhando no teu coração. Que Deus esteja trabalhando a nossa alma. Que Deus faça uma grande obra. Aquele que começou boa obra em nós, é fiel para terminar. Faça os teus planos, faça os teus projetos com Jesus. Não faz nenhum plano sem Jesus, porque não vai dar certo. Pode até dar certo temporariamente aqui, mas o que Ele tem para nós é muito melhor. Então seja dele, pertença a Ele, em nome de Jesus, e a morte nunca vai bater na tua vida. Ah, pastor, mas eu não vou morrer nunca mais? Não, você já tem vida. Você já tem vida. Tanto é que você descobriu Jesus um dia na tua vida e você disse: meu Deus, por que eu não soube disso antes? Por que eu não tinha Jesus antes na minha vida? Porque você descobriu vida, hoje você vive. Quando você partir, apenas se despede da tua família aqui. Mas a tua vida com Deus, ela continua. Ela vai prosseguir. E ela vai ser maravilhosa, porque você não vai estar limitado a esse corpo, que às vezes é meio difícil. Você tem que levar o corpo meio de arrasto. A idade vai chegando. As enfermidades, as lutas que você não vai ter do outro lado. Vai ser eternamente, meus amados, maravilhoso e precioso. Entronize Jesus na sua vida. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Você não entregou a vida hoje para Jesus? Hoje? Entrega ela para Jesus. Faça Jesus ser o dono da tua vida. Faça Jesus ser o Senhor da tua vida. Faça hoje o convite: Jesus, eu te quero. Jesus, o culto vai terminar, mas eu não quero te perder. Eu quero que tu continue trabalhando no meu coração, na minha vida, na minha alma. Muda, transforma tudo que tu quiser, Senhor. Eu sou teu, te pertenço, tu é meu, Senhor. Tu é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada aqui na terra que tenha valor. Nem a casa, nem a mansão, nem o fundo esse, nem aquela aplicação, nem aquele investimento. Nada é meu, Senhor. Nada me pertence. O maior tesouro que eu tenho, Jesus, é tu. E por ti, eu deixo qualquer coisa. Eu abro mão de qualquer coisa por tua causa, para te servir. Eu abro mão de qualquer coisa. Jesus mesmo disse que qualquer que não deixar pai, mãe, casa, irmãos, bens, por causa dele não é digno. Então é uma vida apaixonada por Jesus. Então não vai ter morte, nunca vai ter morte, nunca existirá a morte. Um dia as pessoas vão ver o teu corpo deitado dentro do caixão, mas isso não é nada, porque o melhor ainda está por vir. O melhor nos aguarda, uma viva esperança de estar em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, estar com Cristo é melhor. Aqui, gente, vamos passar, todos vamos, no outro lado reencontraremos exatamente a eternidade. Então não viva aqui na terra sem Jesus. Consagra a tua vida, consagra ela, entrega ela para Jesus hoje. Entrega, conserta hoje. Seja um dia de decisões e de mudança por Jesus. Amém? Quer entregar teu coração a Jesus hoje? Faça isso e diga: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração para ti.